Bora lá, nação, analisar os palpites da imprensa esportiva falando sobre a partida de hoje, em Flamengo versus Botafogo, grande clássico no Maracanã, 9h30 da noite. E tem também a escalação do Flamengo e também vamos analisar aqui os palpites da imprensa esportiva falando quem pode vencer o clássico. Faz o seguinte, chega explodindo o dedo no like e escreva nos comentários também o seu palpite pro grande clássico de hoje aqui nos comentários, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, lembrando que vamos trazer para você o pré-jogo e pós-jogo do Flamengo, tá bom? Cresce esse vídeo, o canal ESPN Jogo Aberto, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Thiago vai trazer cerca de 107 milhões de reais investidos aí pelo Botafogo. Pode fazer a estreia hoje com a camisa do Glorioso. Ele está relacionado para a partida e deve começar, inclusive, no time titular por opção do Thiago Nunes. E na lateral direita também deve ter mudanças. O Matheus Ponte voltando aí do pré-olímpico, defendendo o Uruguai, fica à disposição e deve começar o jogo também ali pela lateral direita do Botafogo. Bom, do outro lado, no Flamengo, o Tite pode pela primeira vez no Campeonato Carioca mandar a campo aquele time que ele entende ser o titular do Flamengo para a temporada 2024. A expectativa dele era fazer isso no último final de semana contra o Vasco, não aconteceu porque o Ayrton Lucas teve uma gastroenterite e não ficou à disposição para a partida daquele dia, do domingo, portanto hoje ele volta a ficar à disposição e deve começar o clássico na lateral esquerda. O Varela volta para o lado direito do campo e aí sim, diferente do que ele fez na volta ao Brasil, com o Gabigol e Bruno Henrique começando no time titular, hoje ele deve ter o Cebolinha e o Pedro no comando de ataque, portanto o Flamengo considerado titular aí pelo Tite hoje logo mais aqui no Maracanã, que já vai ter um público aí de mais de 33 mil pessoas, isso porque esses foram ingressos vendidos de forma antecipada. Agora os detalhes dessa partida eu vou deixar para a reportagem do Flávio Amêndola, que ele preparou com muito carinho pra gente. Solta aí. Uma noite que promete ser quente no Maracanã. Flamengo e Botafogo se enfrentam pela 7ª rodada do Cariocão em clima de decisão. Isso porque o rubro-negro, com um jogo a menos, precisa vencer para se aproximar dos líderes do campeonato. Enquanto o Botafogo, se conquistar os 3 pontos, vai a 14 e iguala a pontuação do líder Fluminense. Além de toda essa situação envolvendo a tabela de classificação, o clássico de logo mais entre Flamengo e Botafogo também vai marcar a estreia do reforço mais caro da história do futebol brasileiro até o momento. O atacante Luiz Henrique, que custou aos cofres do Glorioso cerca de 20 milhões de euros, mais de 106 milhões de reais, foi apresentado na tarde de ontem. Treinou com seus novos companheiros e deve ser titular no confronto de logo mais. Se eu jogar vai ser uma estreia muito boa para mim, porque amanhã é o aniversário da minha filha de 1 ano. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vou ajudar o Botafogo a sair com a vitória. Além de Luiz Henrique, o técnico Thiago Nunes deve promover outras novidades na equipe titular do Botafogo. O lateral direito uruguaio Matheus Ponte, que retornou da seleção nesta semana, deve começar jogando. Já o meio-campo deve ter 3 volantes: Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tietê. Com isso, Eduardo deve começar no banco de reservas. O que eu deixo para a torcida do Botafogo é que eu agradeço eles por todo o carinho que eles teve por mim. Eu estava vendo nas redes sociais, todo mundo postando, e eles podem ter certeza que de mim eles vão esperar muito trabalho, muita alegria que eu vou dar para eles, e vou fazer de tudo, como eu falei desde o começo, que vamos botar o Botafogo lá em cima, onde eles merecem. Já o técnico Tite tem um retorno importante. O lateral esquerdo Ayrton Lucas está recuperado de uma gastroenterite e vai para o jogo. Com isso, Varela volta para o lado direito. No ataque, Everton, Cebolinha e Pedro estão mantidos entre os titulares. Já o último reforço contratado, o lateral esquerdo Matias Vinha, ele deve ser relacionado apenas na partida diante do Volta Redonda no próximo sábado. Depois de empatar com o Vasco na última rodada, o rubro-negro tem a missão de apresentar um futebol melhor em seu 2º clássico consecutivo, para dar mais um passo às semifinais do estadual. Ele reproduz o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim.
Paciência é uma palavra bem adequada, Tite, porque no último jogo no Clássico contra o Vasco, o time vascaíno se fechou, fez uma linha de 5, não deu espaço e o Flamengo não produziu. Ah, mas conseguiu cavar um pênalti, aliás, na minha opinião, bem marcada a penalidade. Concordo. E o Gabigol desperdiçou, poderia ter sido 1-0. Mas acho que o Tite vai ter que ter paciência com essa ansiedade e principalmente com a administração do elenco, que é um elenco muito recheado. Hoje, aquela prévia, Dedê, o Rossi está consolidado, não é? É o titular, o Varela na direita, Fabrício Bruno, que você elogia muito aqui no programa, Léo Pereira também, que eu acho que aparece bem no ataque, além da defesa, o Ayrton Lucas voltando, sempre é importante, agora ele tem a sombra do Vinha, o Eric Pulgar, que virou ali o cabeça de área, o cara que segura o piano pro Gerson, pro Arrascaeta, pro De La Cruz, pro Everton Cebolinha e o Pedro lá na frente. Você tem Gabigol ali no banco de reserva, Bruno Henrique no banco de reserva, o Varela que no jogo contra o Vasco jogou como um lateral esquerdo, improvisado. Você falou do Ayrton Lucas e falou da sombra do Vinha. Que sombra, hein? Rapaz, que sombra. São dois grandíssimos jogadores. O Vinha que passou pelo Palmeiras teve muito sucesso. É um time que, se conseguir alcançar um entrosamento ideal, vai dar muito trabalho essa temporada. Agora, claro que vamos falar do Botafogo, um time que está se reforçando, está realmente utilizando o dinheiro do John Textor, e o Botafogo deve ir a campo montado pelo Thiago Nunes com o Gatito no gol, o Matheus Ponte, que é uruguaio, não é? Na lateral direita, o Lucas Alter, o Alexander Barbosa e o Hugo na lateral esquerda, aí Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Tietê e na frente esse trio super competente, Luiz Henrique, Júnior Santos e o Tiquinho Soares, que o Grêmio tentou levar e o Botafogo fechou a porta. Fechou a porta. Luiz Henrique, boa sorte na volta ao futebol brasileiro. Muito bom jogador. Você pega essa prévia do time do Botafogo, o meio de campo, por exemplo, é um meio de campo que já jogou na temporada passada, então tem uma base, o Marlon Freitas, Tietê e o Danilo, que na reta final passou a ser até titular. O Júnior Santos, que tem muita velocidade, também finaliza bem. E o Tiquinho, que foi a grande referência no sistema ofensivo do Botafogo no ano passado. E ainda há uma expectativa pro Eduardo, né? Se ele vai voltar, enfim, que é um jogador importante também. Pelo menos o Botafogo, enquanto esteve no auge no Campeonato Brasileiro, era muito elogiado por todo mundo. Depois teve um segundo turno horroroso. E agora é vida nova. Tem que se recuperar, tem que começar a montar uma outra estratégia. E eu sei que você está torcendo particularmente para o Luiz Henrique. Bastante. Não porque ele estava no Betis, nada a ver com isso. Um pouquinho. Mas ele é muito bom jogador, Leirão. Esperança com a evolução desse jogador. Vamos ver quem vai desencantar hoje nesse clássico que você acompanha aqui na Band. Flamengo 2-0. Que isso? No primeiro tempo. Você não estava esperando um 4-3? No primeiro tempo. No primeiro tempo. 3-2 Botafogo, meu palpite. Aí o Luiz Henrique é substituído, aí vira. Professor Celso Zelt, seu palpite para Flamengo e Botafogo. Hoje quem sai na frente ganha. Ah, é? Quem vai sair da frente é o Botafogo com o gol do Luiz Henrique. E esse resultado se manterá até o fim. 1-0? A histórica estreia de Luiz Henrique fazendo o gol da vitória por 1-0 sobre o Flamengo. Eugênio Leal, seu palpite para Flamengo e Botafogo. Vocês sabem quem está do outro lado ali, não? Do lado de lá, como diria outro. Como assim? Porque até agora, 2 palpites, 2 vitórias do Botafogo. Do outro lado, quem que tá? Ah, mas eu falei Botafogo. 3-2. É Botafogo contra quem? É um clássico, Flamengo. amigo. Botafogo e? Flamengo. Vitória do Flamengo. Quanto? 2-1. Dá o seu vaticínio. E depois você volta pra cadeira e se ajeita nela. Flamengo 1, Botafogo 2. É isso aí, nação. Então essa é a provável escalação então para a partida de hoje. O Flamengo está preparado aí para essa partida. A única mudança que nós vimos aí então é a saída do Wesley, né? Que inclusive o Ayrton Lucas não jogou o clássico passado porque teve uma gastroenterite. E aí a volta do Ayrton Lucas, a saída do Wesley. Então no caso, goleiro Rossi. Na zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Nas laterais, Ayrton Lucas e Varela. No meio de campo, o quarteto fantástico com Eric Pulgar, Gerson, De Arrascaeta e De La Cruz. E aí, mais avançado, Everton, Cebolinha e Pedro. Essa é a escalação do técnico Tite para a partida de hoje. Agora chega aqui e escreva nos comentários o seu palpite para a partida de hoje, tá bom? Tamo junto, nação. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.